Você já sentiu que a conexão com alguém era tão intensa, tão profunda, que parecia ter atravessado o tempo? Como se, antes mesmo de conhecer aquela pessoa, o seu coração já soubesse o caminho. Talvez você nunca tenha conseguido explicar, mas sempre sentiu. É como se existisse uma linguagem secreta entre vocês. Algo que não está nas palavras, nem nos gestos, mas na presença, no silêncio, no olhar que parece te enxergar além da carne. E o mais estranho, mesmo quando tudo parece errado, mesmo quando há distância, silêncio ou dor, algo dentro de você insiste em permanecer, como se o laço fosse maior do que tudo isso. Talvez você já tentou se afastar, talvez até orou pedindo para esquecer, mas tem algo naquela pessoa que te chama, mesmo que em silêncio. E no fundo, no mais íntimo do seu ser, você sabe, essa conexão não é comum, ela é espiritual. Mas o que quase ninguém fala é que conexões assim, que tocam a alma e atravessam o tempo, nem sempre são simples, leves ou fáceis. Elas exigem algo. Elas te moldam. Elas te transformam. Porque não vieram para te dar conforto. Vieram para te preparar. Nem todo mundo vai entender o que eu vou te contar agora, porque não é para qualquer um. Só quem vive algo profundo, espiritual e verdadeiro vai sentir. Mas se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que já reconhece essa verdade. Mesmo sem ter ouvido antes, você sente que ela mora aí, quieta, esperando ser nomeada. Hoje você vai descobrir 5 coisas que quase ninguém fala sobre conexões que realmente duram para sempre. E se você é um escolhido, isso vai abrir seus olhos para entender que o amor da sua alma talvez não tenha vindo para te completar, mas para te despertar. Vamos caminhar juntos por essa revelação? Primeira coisa, conexões eternas não são confortáveis. Quando a gente ouve falar sobre conexões eternas, logo pensa em algo leve, mágico, tranquilo. A imagem que aparece na cabeça é de um amor calmo, cheio de paz, onde tudo se encaixa. Mas a verdade é que as conexões mais profundas não vêm para te deixar confortável. Elas vêm para te transformar. Talvez você já tenha vivido algo assim. Uma pessoa entra na sua vida e, de repente, tudo começa a mexer dentro de você. Emoções que estavam escondidas aparecem. Feridas antigas voltam a doer. Você até pensa, por que essa pessoa mexe tanto comigo? Por que eu me sinto tão exposto perto dela? E é aqui que mora o segredo. Essas conexões não vêm para massagear o seu ego. Elas vêm para revelar quem você realmente é. Elas tocam nos seus medos, nas suas inseguranças, nas suas sombras, não porque querem te machucar, mas porque querem te curar. É como se aquela pessoa fosse um espelho, um reflexo daquilo que você precisa ver para crescer. Ela te desafia, te provoca, às vezes te irrita profundamente. Mas tudo isso tem um motivo. Essa alma chegou até você com uma missão. Não uma missão fácil, mas uma missão divina. Ajudar você a se tornar aquilo que Deus te chamou para ser. E isso, meu amigo, não acontece dentro de uma zona de conforto. Tem dias em que o carinho é grande, a conexão é bonita, o riso é leve. Mas em outros, parece que vocês se atritam como fogo e vento. E por mais estranho que pareça, isso faz parte. Porque toda conexão verdadeira passa por esse caminho da lapidação. O ouro só brilha depois do fogo. A alma só cresce depois do confronto. E é exatamente por isso que muitas vezes você sente paz, mas também inquietação, amor, mas também dúvida, vontade de ficar e medo de continuar. Isso não é confusão, isso é sinal de que algo muito maior está sendo despertado dentro de você. E a alma sente, a alma sabe. Por isso, se essa conexão te faz pensar, sentir, crescer, mesmo que doa, talvez ela seja eterna e talvez você esteja exatamente onde deveria estar, no meio do processo de se tornar quem você nasceu para ser, guiado por alguém que veio com o propósito de tocar sua essência. Segunda coisa,
existe um reconhecimento silencioso. Tem algo que ninguém consegue explicar, mas quem já viveu sabe. É aquele momento em que os olhos se cruzam e, de repente, o mundo ao redor silencia, como se o tempo parasse por alguns segundos, só para dar espaço ao reencontro de duas almas que já se conheciam. Não tem lógica, não tem ensaio, não tem controle. É um reconhecimento silencioso. Não é sobre aparência, nem sobre o que foi dito. É sobre uma sensação que brota do nada, mas que preenche tudo. Como se, sem entender como, você já soubesse quem aquela pessoa é. Como se o coração dissesse: "Ah, é você." Talvez você não saiba explicar, mas sente. O sorriso daquela pessoa te traz uma paz que você não encontra em lugar nenhum. O cheiro dela parece familiar. Até a dor dela te toca de um jeito diferente. É como se você carregasse a memória dela na alma, e carregava mesmo. Porque essas conexões não são criadas, elas são reencontradas. É como se a vida fosse um grande palco e certas almas tivessem combinado de se encontrar aqui, mesmo que tivessem se perdido por um tempo. E quando o reencontro acontece, não é preciso esforço. A conexão simplesmente flui, como uma música que você nunca ouviu antes, mas já sabe cantar. Muitos vão chamar isso de ilusão. Outros vão dizer que é carência, mas no fundo, você sabe que não é nada disso. Não é uma obsessão pela pessoa, é uma lembrança da alma, uma lembrança de algo que o corpo não viveu, mas que o espírito nunca esqueceu. E esse tipo de conexão, por mais inexplicável que pareça, carrega uma certeza serena. Você pode até tentar fugir, ignorar, racionalizar, mas a presença daquela pessoa continua ecoando dentro de você. Talvez você esteja lembrando de alguém agora. Alguém que você não consegue esquecer, mesmo tentando. Alguém que entrou na sua vida de um jeito simples, mas ficou de um jeito profundo. Alguém que você simplesmente reconheceu. E se for esse o caso, talvez não seja apenas uma coincidência. Talvez seja Deus usando a linguagem da alma para te lembrar de que certos encontros não vêm do acaso, vêm do céu. Terceira coisa, quando a conexão é verdadeira, ela não desaparece com o tempo. Ela pode mudar de forma, pode silenciar, pode se afastar, mas nunca deixa de existir. Ela continua ali, viva, pulsando, mesmo quando tudo parece parado por fora. Talvez você esteja distante de alguém que marcou sua alma de um jeito que ninguém mais conseguiu. Talvez vocês não se falem mais, não se vejam há anos, ou nem saibam por onde andam. Mas mesmo assim, algo dentro de você não mudou. É como se o tempo não tivesse força suficiente para apagar o que foi escrito espiritualmente. E isso pode ser confuso, porque a mente tenta entender. Como posso sentir tanto por alguém que já não está mais aqui? Mas a alma sabe. O laço continua, e nem sempre a ausência é sinal de fim. Às vezes, Deus permite o afastamento não como punição, mas como processo. Ele separa, não para romper, mas para curar. É como quando você planta uma semente. Você enterra, rega, espera, mas não vê nada por fora. E ainda assim, algo está acontecendo debaixo da terra. Raízes estão se formando, a estrutura está sendo criada. E só depois, quando tudo estiver pronto, é que o broto aparece. Assim, também são as conexões eternas. Muitas vezes, o afastamento é o solo escuro onde Deus está trabalhando nos dois. Porque existem partes que precisam ser curadas no silêncio. Existem feridas que só se fecham na distância. E há um tempo certo para o reencontro, se ele fizer parte do plano. Então, se hoje você sente falta de alguém que marcou sua alma, mas não sabe se vai reencontrar, respira fundo. Não pense que tudo foi em vão. Se essa ligação for divina, ela não está perdida. Ela está sendo transformada. E essa transformação, por mais dolorosa que pareça agora, faz parte da eternidade do vínculo. Porque o que vem de Deus não quebra, se molda, não desaparece, se prepara.
O reencontro pode acontecer de um jeito novo, mais maduro, mais verdadeiro, ou talvez o reencontro seja interno, um entendimento, uma cura, uma libertação. De qualquer forma, a conexão continua viva e a sua parte agora é crescer. É confiar que o tempo de Deus é diferente do nosso e que no final, tudo o que é real permanece, mesmo que mude de forma. Quarta coisa, nem toda conexão divina foi feita apenas para viver um amor romântico. Algumas foram criadas para cumprir uma missão. Quando duas almas se encontram de verdade, algo desperta no mundo. Não é só sobre o que elas sentem uma pela outra, mas sobre o que elas ativam juntas. Talvez você já percebeu isso. Quando você está perto daquela pessoa, coisas diferentes começam a acontecer. Você pensa mais alto, sonha mais longe, sente que pode fazer coisas que nunca imaginou. É como se a presença dela acendesse uma luz dentro de você. Isso não é por acaso. Porque conexões eternas não são apenas sobre sentimentos, elas carregam propósito. Alguns são chamados para curar histórias familiares, outros são colocados lado a lado para gerar algo novo no mundo, uma obra, uma mensagem, um legado. E tem aqueles que vêm para lembrar um ao outro do próprio valor, do próprio chamado, da própria fé. Mas o mundo nem sempre entende isso. A gente foi ensinado a achar que, se não virou namoro, casamento ou final feliz, então não deu certo. Mas no reino de Deus, o dar certo não é medido pela forma, é medido pelo impacto espiritual que aquilo provocou. Talvez você e essa pessoa nunca tenham vivido um relacionamento comum. Talvez tenham se aproximado e se afastado várias vezes, sem nunca saber exatamente o que estavam vivendo. Mas mesmo assim, quando vocês se encontram, algo muda. A atmosfera muda. Vocês tocam pessoas sem perceber. Vocês se curam mutuamente, mesmo com palavras simples. Isso é missão. É por isso que algumas conexões são tão fortes, porque não se tratam apenas de duas pessoas tentando ficar juntas. Se tratam de duas almas tentando cumprir algo que prometeram antes de nascer. E quando você começa a ver por esse ângulo, tudo muda. Você para de cobrar tanto da relação, você começa a perguntar: o que eu e essa pessoa estamos aqui para fazer juntos? O que Deus quer realizar através desse encontro? E quando essa pergunta é feita com o coração aberto, a resposta vem. Às vezes em forma de cura, às vezes em forma de criação, às vezes em forma de separação com sentido. Porque o amor espiritual não é apegado, ele é entregue. Ele confia que, se há uma missão, ela será cumprida, mesmo que não seja da forma que você esperava. E isso, escolhido, é liberdade. Quinta coisa, tem algo que você precisa aceitar com coragem e maturidade. Nem todo mundo vai entender essa conexão que você vive. Pode ser que seus amigos achem exagero. Talvez seus familiares digam que você está iludido ou que está preso a algo que já devia ter deixado para trás. Pode até ser que você mesmo já tenha se questionado. Será que eu estou ficando louco por sentir isso tudo? Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza. Você não está maluco. O que você sente é real, só que é espiritual. E o mundo natural tem dificuldade em entender coisas que não se explicam com lógica. Essa conexão que pulsa dentro de você, esse sentimento que insiste em permanecer mesmo com a distância, esse laço invisível que ninguém mais vê, mas que você carrega com tanta intensidade, isso não é fruto da sua imaginação. É algo que acontece num lugar muito mais profundo do que os olhos conseguem enxergar. E é por isso que dói tanto quando você tenta explicar. E ninguém entende. É como se você estivesse gritando de dentro da alma e os outros estivessem ouvindo apenas com os ouvidos do corpo. Mas não se culpe e não desista de sentir só porque os outros não conseguem acompanhar a sua profundidade. Nem todo mundo tem sensibilidade espiritual para reconhecer o que está além da lógica. Nem todo mundo tem o coração desperto para lidar com esse tipo de amor.
E principalmente, nem todo mundo foi chamado para viver essa conexão. Mas você foi. E isso basta. Às vezes, Deus esconde certas conexões para protegê-las. Porque se fossem expostas demais, seriam incompreendidas, julgadas, até destruídas. Então, se você sente que está vivendo algo que ninguém mais compreende, saiba que isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está lidando com algo sagrado. E coisas sagradas não são gritadas, são guardadas no coração. Se for preciso, silencie diante dos outros, mas nunca silencie diante de Deus. Ele entende, Ele vê, Ele conhece o propósito por trás disso tudo. E no final das contas, é isso que importa, porque não é a aprovação dos outros que sustenta uma conexão eterna, é o toque divino que a criou. Agora que você ouviu tudo isso, talvez algumas peças tenham se encaixado dentro de você. Talvez aquela conexão que sempre pareceu confusa comece a fazer mais sentido. Porque ela não veio para seguir um roteiro comum, ela veio para te despertar. Você entendeu que conexões eternas não são confortáveis. Elas nos puxam para fora da zona de conforto e nos obrigam a crescer. Você percebeu que existe um reconhecimento silencioso que não precisa de palavras, só de presença. Você viu que o tempo não apaga essas conexões. Ele só transforma, prepara, amadurece. Descobriu que há uma missão por trás desse laço. Algo que vai muito além do que o mundo chama de relacionamento. E por fim, você entendeu que nem todo mundo vai compreender o que você vive, mas que isso não invalida a verdade do que você sente. Agora, vem o momento mais importante. O que você vai fazer com tudo isso? Porque sim, essa conexão pode durar para sempre, mas não depende apenas do outro. Depende do seu crescimento, da sua entrega, da sua disposição em amadurecer emocionalmente e espiritualmente. Não adianta apenas sentir algo forte, é preciso sustentar. E o que sustenta uma conexão divina não é a ansiedade nem o controle, é a fé. A fé de que se essa ligação veio de Deus, ela vai sobreviver às tempestades. Mas também a maturidade de entender que para isso acontecer, você precisa crescer. Crescer na forma como sente, na forma como espera, na forma como se entrega, sem se perder de si mesmo. Por isso, eu te deixo um convite agora. Se você sente que vive uma conexão que ninguém entende, se essa alma mora em você,